Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja na sua casa, meus irmãos. Ao conhecer o amor de Deus manifestado em Cristo, presente em nosso meio, faz com que não fiquemos indiferentes às dores e aos sofrimentos do ser humano. Vocacionados ao céu, somos chamados a acolher e colocar em prática a palavra de Deus. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Para uma boa compreensão, vivência e oração dessa palavra, meus irmãos, é importante notar o seguinte ponto: Jesus se retira em oração. Em cada momento dos evangelhos, onde o Senhor se retira em oração, quando se dá o encontro com os discípulos, há um grande ensinamento, um grande acontecimento. Aqui não é diferente. O Senhor se retira em oração e dá aos discípulos a coragem, o dinamismo, a ousadia na fé próprio de quem reza. Por isso diz: "Não tenhais medo." É uma palavra de ordem aos discípulos. Como é que essa palavra terá efeito em nossa vida? Se nós também nos colocarmos em oração com o Senhor. É importante a nossa oração pessoal, nos retirarmos em oração, e é importante também porque se complementam a oração em comunidade, quando juntos celebramos os mistérios da vida de Cristo, porque é dele que procede toda a palavra boa, toda a palavra de encorajamento. Assim, saberemos professar a nossa fé, do meio das dificuldades, escutando o Senhor dizer: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." É também nas dificuldades, meus irmãos, que nós aprendemos a professar a nossa fé. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar os vossos mandamentos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.